Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Agora, no final dos tempos, no século XXI, aprove a Deus levantar na terra o seu Atalaia da Última Hora para revelar segredo dos céus para o seu Atalaia do século XXI. Esta é mais uma mensagem do seu Atalaia da Última Hora, com uma palavra original. A mensagem de um Atalaia de Deus não tem a intervenção do homem, mas tem a inspiração do Espírito Santo. Não somos como muitos mestres religiosos que tem na terra, que estão escrevendo livros para fazer comércio nas praças. A maioria dos escritores de livros escrevem seus livros para desviar o povo da leitura das Escrituras Sagradas. Longe do irmão Ferreira de escrever as mensagens para desviar nenhum irmão da leitura das Escrituras Sagradas. Um Atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. O irmão Ferreira aconselha a todos os irmãos que quiserem adquirir uma das nossas mensagens, uma das mensagens do irmão Ferreira, para ouvir, tenha sempre em mãos as Escrituras Sagradas para conferir a nossa mensagem, se elas têm a base nas Escrituras Sagradas. Porque Deus jamais iria confirmar um ministério na vida dos seus atalaias aqui na terra para desviar o povo das Escrituras Sagradas. Deus tem prazer que o povo da terra conheçam as Escrituras Sagradas e ponham em práticas os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Quando Deus confirmou este ministério de Atalaia da Última Hora de volta à palavra original, é porque Deus viu a grande necessidade que o povo religioso da terra voltasse às origens das Escrituras Sagradas hoje no século XXI. Porque a maioria dos livros escritos pelos mestres das religiões da terra está desviando o povo religioso da leitura das Escrituras Sagradas. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra. Estamos vivendo nos tempos em que as santas profecias dos santos homens de Deus, que eles profetizaram para o final dos tempos, e nós já estamos no final dos tempos. Veja aquela profecia de Paulo em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Paulo era um atalaia de Deus. Veja que tudo o que Paulo profetizou no seu tempo está se cumprindo hoje no século XXI. Paulo diz: conjuro-te diante de Deus, que vai mandar o seu Filho Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos, no seu reino e na sua vinda. Prega a palavra a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que os homens não vão suportar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Veja que a maioria dos escritores de livros são mestres das religiões. E quando escrevem os seus livros, sempre aconselham aos leitores que leiam o seu livro, que nele está a verdade. Como um atalaia de Deus, eu posso avisar para todos os ouvintes da nossa mensagem que a verdade não está em nenhum livro escrito pelos mestres das religiões. A verdade verdadeira nós só podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. As verdades que tem nos livros escritos pelos mestres das religiões são verdades teóricas, e a verdade das Escrituras Sagradas são verdades práticas. A maioria dos religiosos do século XXI estão deixando de crer na verdade prática para crer na verdade teórica. Os amados ouvintes estão entendendo a nossa linguagem, o que é a verdade prática e a verdade teórica. A verdade prática você só encontra nas Escrituras Sagradas. Fora das Escrituras Sagradas, ninguém encontra a verdade prática. A verdade prática você só encontra a verdade prática você não encontra em qualquer livro escrito pelos mestres das religiões da terra. O povo religioso da terra tem muita facilidade para crer em livros teóricos escritos pelos mestres das religiões da terra. Se os mestres das religiões da terra ensinassem o povo da terra a lerem as Escrituras Sagradas, o povo aprendiam a ler as Escrituras Sagradas. Porque o povo religioso da terra tem uma tendência muito grande em obedecer aos seus mestres. No ano de 2013 foi o ano que mais se vendeu livros teóricos no mundo todo.
neste ano de 2013, tem superado todos os anos que já passaram em venda de livros teóricos. O livro prático tem perdido para os livros teóricos. Não sabemos aonde o povo religioso da terra querem chegar, desprezando o livro prático para seguirem os livros teóricos nas suas religiões da terra. Esta já é a mensagem de número 179 que Deus revela para o seu atalaia da última hora. Mas não tenho nenhum interesse em escrever um livro para os religiosos lerem. O meu interesse é gravar algumas das nossas mensagens para os irmãos ouvirem. As mensagens de aconselhamento e as nossas gravações é sem fins lucrativos, porque é uma obra de Deus e não se pode fazer comércio da obra de Deus. É como disse o nosso Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10:8: recebeste de graça dai. O atalaia que Deus está levantando no século XXI não pode ter avareza no seu coração. Por quê? A avareza é uma das idolatrias que mais tem irritado a Deus no século XXI. O atalaia do século XXI está orando a Deus para Deus usar homens de coração aberto para a obra de Deus, para nos ajudar a gravar os nossos CDs, para distribuir gratuitamente para o mundo inteiro ouvir as nossas mensagens antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Temos real certeza que o nosso Deus vai nos ajudar nesta obra da sua verdadeira graça na terra, porque nós cremos unicamente em um livro prático e não aconselhamos a ninguém aqui na terra a lerem livros teóricos. Aconselhamos a todos que leiam o livro prático, que é as Escrituras Sagradas. Tem muitos escritores de livros teóricos que ensinam aos seus leitores e fiéis que há muita heresia na terra, porque muitos não estão sabendo interpretar as Escrituras Sagradas, e por isso tem muita heresia nas religiões da terra. Muitos escritores de livros acusam outras religiões de seita e heresia. Só a religião dele que não é uma seita e uma heresia. Este pobre mestre religioso não sabe nem o que está dizendo, nem o que com tanta certeza afirma que a religião do outro é uma seita e uma heresia. Só a dele que é a certa e a verdadeira. Será que nós podemos encontrar uma verdadeira religião hoje no século XXI? Será que nós podemos encontrar na terra uma religião como aquela religião que Tiago mostrou na sua pequena carta? Veja Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Aqui Tiago mostra uma verdadeira religião. Será que as religiões do século XXI estão dentro dos padrões que Tiago mostrou na sua carta? Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções do mundo. Será que nós podemos encontrar no século XXI uma religião que esteja isenta ou se isentando das corrupções do mundo? Se fizermos uma pesquisa, o que é corrupção, talvez não vamos encontrar muito fácil uma religião que esteja se isentando das corrupções deste mundo, hoje no século XXI. A palavra original vem das Escrituras Sagradas, e a palavra corrupção vem da palavra corromper. Quando um homem se corrompe, ele passa a ser um corrupto e passa a praticar corrupção. Quem está corrompendo os homens religiosos da terra é o Deus deste século. Como disse Paulo na sua carta aos Coríntios, veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século tem cegado os seus entendimentos, para que neles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, na qual é a imagem de Deus, a face de Cristo. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas brilhará a luz,
é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou seja, da nossa parte. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Deus deste século tem dado a sua grande contribuição nos livros teóricos para o povo religioso não examinarem mais as Escrituras Sagradas hoje no século XXI. Por quê? O próprio inimigo das nossas almas sabe que a verdade está nas Escrituras Sagradas. E se o povo religioso da terra examinar as Escrituras Sagradas, eles vão encontrar a verdade. Então a missão do Deus deste século é desviar o povo religioso das Escrituras Sagradas, para eles não descobrirem aonde encontrar a verdade para se salvarem. Deus quer que todos conheçam a verdade, para que a verdade liberte os que vivem escravizados na mentira do Deus deste século. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32 a 36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim como Deus quer que o povo conheça a verdade para se libertarem das garras do Deus deste século, assim também é o Deus deste século, que o povo não conheçam a verdade para que não deixem de lhe seguir aqui na terra. É como disse o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta aqui na terra não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra os humanos da terra. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Este príncipe das trevas, que é o Deus deste século XXI, é muito astuto e ele tem conseguido enganar a muita gente religiosa aqui na terra. Só quem não cai nas armadilhas do Deus deste século é quem aborrece a corrupção, é quem está armado com as armaduras de Deus. Quem estiver com as armaduras de Deus não tem brecha para o Deus deste século entrar. Veja um homem com as armaduras de Deus. Tem que estar com a sua cabeça protegida com o capacete da salvação, calçado os pés com o evangelho da paz. As suas costas está protegida com a verdade das Escrituras Sagradas e vestido com a couraça da justiça. Na sua frente está o escudo da fé, no Salvador Jesus Cristo. Na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem estiver armado com estas armaduras não será atingido pelas setas do Deus desse século. Amado ouvinte, faça da carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, a sua oração diária para você se livrar das setas do Deus deste século. O Deus deste século tem cegado muitos religiosos aqui da terra, para eles não enxergarem as Escrituras Sagradas como inspiração divinas. O Deus deste século não gosta que o povo leia as Escrituras Sagradas, porque ele sabe que a solução do povo da terra está em obedecer às Escrituras Sagradas. Veja que a maioria dos povos religiosos da terra estão habituados a ler livros, revistas nas suas igrejas. A maioria do povo religioso do século XXI só abrem as Escrituras Sagradas quando chega na igreja, na hora da leitura da palavra na igreja. Depois da leitura da palavra, fecham as Escrituras Sagradas e só abrem quando vier outra vez para a igreja, na hora da palavra. Nas casas, ninguém tem mais o tempo de ler as Escrituras Sagradas, porque o seu líder não incentiva o povo religioso a lerem as Escrituras Sagradas nas suas casas. Existe um provérbio popular em que diz: quando oramos, falamos com Deus. Quando abrimos as Escrituras Sagradas, Deus fala conosco. Este provérbio é mais do que verdadeiro. Quem ora fala com Deus. Quem lê as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo, Deus está falando com o leitor. Amado ouvinte, abra a sua Bíblia Sagrada, não importa a sua tradução, seja ela católica ou protestante. O que importa é que a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Ninguém pode acrescentar nem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Abra a sua Bíblia e leia comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 1 a 21.
e capítulo 2, versículo 1 a 22, capítulo 3, versículo 1 a 18. Receba as armaduras de Deus para o Deus deste século não entrar na sua mente, para você não zombar das escrituras sagradas e dizer, como diz muita gente no mundo, papel cabe tudo. A Bíblia foi escrita pelos homens. Quem tem o Espírito Santo para lhe guiar na leitura da Bíblia Sagrada, sabe que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, não resta dúvida, mas não foi escrita por um homem qualquer que escreveu a Bíblia Sagrada. Foi homem santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro recebeu do Senhor Jesus Cristo o dom de apacentar o rebanho de Deus aqui na terra. Veja os conselhos de um homem que nunca se corrompeu com falsas doutrinas, como muitos mestres das religiões no século XXI. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como no seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado das corrupções que pela concupiscência do mundo, e por isso vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa virtude a ciência, e a ciência ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade ao amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa salvação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçarás, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estáis confirmados na verdade que está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertando-vos com a demonstração, e sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que também, em toda a ocasião, depois da minha partida, tenhais lembrança destas coisas, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Honra e glória quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu ouvimos nós todos que estávamos com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Agora vem as advertências contra os falsos mestres do final dos tempos. Veja no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, começa dizendo assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresia de perdição, trazendo sobre si mesmo repetida destruição, até negando ao Senhor que os resgatou. Muitos vão seguir aos seus falsos ensinamentos de dissoluções e, por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Também movido pela ganância e com palavras fingidas farão de vocês comércio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita,
Porque se Deus não poupou os anjos quando se rebelaram no céu, mas lançou-os na prisão eterna e os entregou aos abismos da escuridão, que está reservado para o dia do juízo. Se não poupou o mundo antigo, só preservou a Noé e a sua família ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenando a destruição. Fez tudo aquilo para que ficasse como exemplo para os outros que viviam na impiedade dos homens ímpios. E Deus livrou o justo Ló, atribulado em Sodoma, no meio daquele povo, daqueles homens ímpios. Ló se atribulava todos os dias por ver e ouvir aquelas palavras ímpias daqueles perversos que viviam uma vida dissoluta. Porque este justo, habitando no meio daquele povo ímpio, afligia a sua alma justa por ver e ouvir as obras injustas daqueles homens ímpios. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os homens ímpios, que já estão sendo castigados, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitas para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a sua paga da sua injustiça. Pois o que os tais homens têm prazer em deleites à luz do dia, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filho de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo animal, falando com voz humana, repreendeu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, névoas levadas por uma tempestade, para as quais está reservada a negrume das trevas. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, nas concupiscências da carne, engorda com dissoluções aqueles que mal estavam escapando dos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo homem se faz escravo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ficam de novo nas mesmas corrupções do mundo, torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da verdade ou da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que se diz um provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavou-se e depois volveu-se no lamaçal. Agora vamos para o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Veja, o amor de Pedro pelas almas, que custou um preço tão alto para o seu mestre. Amados, já esta é a segunda carta que vos escrevo, e ambas as quais despertam os vossos ânimos sinceros, com as demonstrações para que vocês se lembrem das palavras que vos foram ditas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão sobre vocês escarnecedores, com zombarias e andando segundo as suas ímpias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, do princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo antigo, afogado em água. Mas os céus que agora existem, e a terra que agora existe, pela mesma palavra, está sendo guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa:
saibam de uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E o Senhor não retarda a sua vinda, como muitos pensam que o Senhor não vai cumprir a sua promessa. O Senhor cumprirá a sua promessa da sua vinda. Deus vela para cumprir a sua palavra na terra. O Senhor é longânimo para com vocês da terra. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor não quer que ninguém se perca aqui na terra. Ele quer que todos se arrependam. Virá, pois, o dia do Senhor, assim como o ladrão, como o Senhor mesmo disse. Ele vem como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardentes se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim, dissolvidas, que pessoa não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardentes se difundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz em todas as suas cartas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como faz também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória para todo sempre, até o dia da eternidade. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós lemos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O que mais nos chama a atenção nesta segunda carta de Pedro é a profecia sobre os falsos mestres que iriam surgir na terra depois da sua partida para a eternidade. E esta profecia se cumpriu. O que tem de falsos mestres na terra é incontável. E estes mestres estão escrevendo livros e mais livros para orientar os seus fiéis o que o povo deve fazer. Se os livros destes mestres tivessem a inspiração divina para preparar o povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, seria muito, muito útil os seus livros. Mas a preocupação destes mestres das religiões com a volta do Senhor Jesus Cristo é mínima, ou quase nada. Veja que o apóstolo Pedro, no seu tempo, já se preocupava em pregar para os seus ouvintes sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo já existia quem zombasse de Pedro, porque ele pregava sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Imagine hoje, no século XXI, a zombaria de muitos religiosos é grande quando se ouve alguém pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Pelo que está acontecendo no mundo inteiro, tudo nos leva a crer que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima, porque todos os sinais que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24 está se cumprindo no mundo inteiro. Um dos sinais que mais nos chama a atenção é os falsos cristos, os falsos profetas, fazendo tão grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas Deus não permite que os escolhidos se enganem com estes milagres que muitos mestres religiosos estão operando nas suas religiões na terra. Era para o povo religioso da terra estarem preparados e preocupados em examinarem as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo. Mas os mestres das religiões procuram a sabedoria humana para examinar as Escrituras Sagradas ao seu bel prazer, sem a guia do Espírito Santo. Estamos vendo aquela profecia de Paulo que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4. Os homens se desviando da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e tendo um comichão nos ouvidos para não obedecerem às Escrituras Sagradas nos seus originais. Cada um mestre examina as Escrituras Sagradas
e conforme a sua interpretação, funda uma igreja para ele pastorear. Agora este mestre faz uma doutrina para a sua igreja. Como o povo religioso são muito fáceis de crer nos homens, tudo o que o seu líder ensinar para os seus fiéis, eles aprendem com muita facilidade e são muito obedientes ao seu líder. Se o seu líder ensinar uma sã doutrina, o povo aprende uma sã doutrina. Se o líder ensinar uma falsa doutrina, o povo aprende a falsa doutrina. Pedro, na sua segunda carta, fala sobre os falsos mestres que iriam até negar o Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou e trazendo sobre eles, repetindo a destruição. E os que lhe seguirem aqui na terra também vão entrar na mesma destruição. Pedro disse que estes falsos mestres iriam introduzir heresias destruidoras e negando até o Senhor que os resgatou, que ele pagou um preço tão alto por uma alma. Agora estes falsos mestres vão pregar heresia para os seus fiéis, dizendo que eles têm que pagar 1/10 da sua renda para Deus. Se não pagar, não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus, porque estão roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Com esta doutrina, os mestres das religiões conseguem o que querem com os seus fiéis, e todos pagam a 10ª da sua renda para o seu líder, ou para o seu mestre, para não irem para o inferno. Porque o seu mestre disse que quem não pagar a 10ª da sua renda para Deus não tem salvação, e quando morrer vai para o inferno. E o povo, para não irem para o inferno, pagam rigorosamente a 10ª da sua renda para se salvarem e não irem para o inferno. Uma doutrina dessa natureza anula o Espírito da graça de Deus, anula a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma doutrina dessa natureza está negando o Senhor que nos resgatou. Como disse o apóstolo Pedro, falando sobre os falsos mestres que iam fazer comércio das pessoas, e muitos seguiriam estes falsos mestres. Por causa destes falsos mestres, o caminho da verdade ia ser blasfemado. É uma blasfêmia muito grande contra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque quem lê as Escrituras Sagradas e aprende com o Senhor Jesus Cristo, ele não vai pregar uma doutrina dessa natureza. Porque quem lê a carta de Paulo aprende com o homem de Deus que a nossa salvação já foi paga por Jesus Cristo na cruz. A nossa salvação é gratuita, não precisa pagar nem um centavo a Deus para ser salvos. Esta dívida foi paga por Jesus Cristo. Veja, na sua Bíblia, que é a mesma Bíblia dos mestres das religiões da terra. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 22. Realmente, nós tínhamos esta dívida antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. O ponto-chave dos mestres das religiões é Malaquias 3:10. Para pregar para os seus fiéis que tem que pagar a 10ª da sua renda para Deus, sob pretexto que quem não pagar a 10ª para Deus não tem salvação, porque estão roubando a Deus. E quem viveu do Gênesis a Malaquias tinha mesmo era que pagar a 10ª da sua renda para Deus. Por quê? Era uma ordenança da lei. Deus, olhando dos céus aqui para a terra, para esta baixa terra, viu que este pagamento não era real. Era apenas uma sombra que passa e se acaba. Agora Deus manda à terra um pagamento real e eterno, que nunca iria passar como a sombra de uma nuvem. Deus envia o seu próprio Filho para pagar a nossa dívida. Para Deus, toda a raça humana da face da terra estavam perdidas. Não viu Deus nenhum justo, nenhum sequer. Todos estavam transgredindo as leis. Pela obediência à lei, ninguém se salvaria. Estavam todos perdidos aqui na face da terra. Deus manda a esta baixa terra o seu único filho para que o povo da terra pudesse reviver, porque estavam todos mortos nos seus delitos e pecados. Agora Deus entrega tudo nas mãos do seu filho e diz para o povo da terra
Está aí o meu filho na terra, que vocês obedeçam a tudo que ele vos manda fazer. O meu filho foi a esta baixa terra pagar uma dívida de vocês da terra. O homem mais rico do mundo, se viesse apresentar para pagar a sua dívida com o seu dinheiro, ainda vai faltar 99% para ele pagar a sua dívida para comigo, diz Deus para os humanos da terra. Hoje no século 21, diz Deus para os humanos da terra: valeu a pena eu ter enviado o meu único filho a esta baixa terra para pagar um preço tão alto pelos pecadores da terra, e eles continuarem pagando a 10ª parte da sua renda para se salvarem? Quem está agindo assim está blasfemando do Espírito da graça, está blasfemando do caminho da verdade. O mestre de uma religião aqui na terra, que ensinar aos seus fiéis que tem que pagar a 10ª parte da sua renda obrigatoriamente, está na lei, longe da graça de Cristo. O mestre de uma religião que ensinar a doutrina do dízimo está fazendo vã a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Cobrar o dízimo na graça de Cristo é fazer comércio das almas que já foram resgatadas da maldição da lei do velho pacto. Veja o que Paulo pregava para a igreja de Deus que estava em Coríntios. Veja 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Irmãos, não vos torneis servos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Veja Colossenses 2, versículo 13 a 15. E vós, quando estavas mortos em vossos delitos e pecados, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Efésios 2, 1 a 22. Jesus Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, que é salvo porque cumpre as obras da lei. Lembre-se que, naquele tempo, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, estávamos naquele tempo sem Cristo e sem salvação, separados da comunidade de Israel, e éramos estranhos aos pactos da promessa. Não tínhamos esperança sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, agora já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando o muro que separava, que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que tinham como ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um mesmo corpo, tendo pela cruz matado a inimizade, e vindo ele evangelizou paz aos que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Por quê? Por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que o Senhor Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, na qual todos o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual vós sois juntamente para morada de Deus no Espírito. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, como atalaia de Deus, nós cremos que tem muitos mestres religiosos
quem está se cumprindo aquelas palavras de Paulo que ele escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 a 12. Como estes mestres religiosos não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira, pensando que é a verdade. Meditem com muita atenção 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12. Meditem também em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Aqui está o retrato dos mestres das religiões da terra, ou dos mestres das religiões do século XXI. Estes mestres pensam que sabem de tudo sobre as escrituras sagradas, mas ainda não descobriram que não sabem nada sobre as escrituras sagradas. Do Gênesis ao Apocalipse são escrituras sagradas, não resta dúvida. Uma coisa é que os mestres das religiões ainda não sabem, é que de Gênesis a Malaquias não tem salvação, porque a salvação ainda não tinha vindo a este mundo. A salvação dos humanos da terra está de Mateus ao Apocalipse. É muito bom conhecermos a escritura sagrada do Gênesis ao Apocalipse, não resta dúvida, mas nós temos que aprender a separar a lei e a graça. Lei de Gênesis a Malaquias, a graça de Mateus ao Apocalipse. É bom nós conhecermos a lei para nós ver como era a lei antes da graça de Cristo. O povo da lei era um povo sangrento, um povo sanguinário. Na lei não tinha perdão. Desobedecendo a lei, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas, morria sem misericórdia. Veja Hebreus 10, 28. Agora veja, uma coisa que muitos mestres religiosos nunca pararam para pensar, que quem não obedecer à graça de Cristo, o castigo é muito pior do que o castigo da lei de Moisés. Agora veja, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo será merecedor os que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o Espírito da graça? Como atalaia de Deus. Fico a imaginar como estes mestres religiosos vão se apresentar no tribunal de Cristo naquele dia, ensinando um tipo de doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos nunca ensinaram. Agora fica estes mestres religiosos pregando uma doutrina que não bate com a sã doutrina do Filho de Deus. Jesus disse em João 7, 16 e 17. Jesus disse que a doutrina que ele pregava não era dele, era do Pai que tinha lhe enviado. Se alguém quiser saber se a doutrina que eu prego é minha, eu não tenho uma doutrina minha. A doutrina é dada pelo Pai que me enviou. Como atalaia de Deus, nós ouvimos a voz de Deus dizendo para os humanos da terra: o poder de salvar e de condenar está com o meu Filho, que vocês da terra obedeçam a tudo o que ele vos mandar fazer. Quem lhe obedecer na terra não será condenado no juízo final. Quem, porém, não lhe obedecer às suas palavras aqui na terra será condenado no juízo final. Veja João 3, 34 a 36, Mateus 28, versículo 18 a 20, Hebreus 5, versículo 8 e 9. Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Que o povo religioso da terra obedeçam a tudo o que Jesus Cristo ensinou quando esteve aqui nesta baixa terra. Ninguém se engane. Quem desobedecer ao Senhor Jesus Cristo não terá vitória no último dia. Ninguém encontra nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo de Gênesis a Malaquias. Só encontramos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo de Mateus ao Apocalipse. Mestres religiosos da terra peçam chorando aos pés do Senhor Jesus Cristo para Ele dar entendimento para vocês aprenderem a separar a lei e a graça, a antiga aliança e a velha aliança e a nova aliança, a velha aliança da lei e a nova aliança da graça. Não é em vão que Deus está levantando o seu atalaia da última hora para escrever estas mensagens de advertência para os mestres das religiões da terra. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, Deus não tem prazer em ver estes mestres religiosos naquele dia, no juízo final, se lamentando e dizendo que fez muitos milagres no nome de Jesus, que operou tantos milagres, tantas maravilhas em nome de Jesus, que até expulsou os demônios em nome de Jesus. Naquele dia, a porta da graça
está fechado, não tem mais misericórdia. É o juízo final. Quem não obedeceu à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, não vai adiantar lamento. Por quê? O que os tais vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia é: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticador de iniquidade. Veja na sua Bíblia, Mateus 7, 22, 23, Mateus 13, 41, 43, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15. De qual lado do Senhor Jesus Cristo o amado amigo quer ficar no dia do juízo final? À direita ou à esquerda? Ninguém se engane, quem ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final vai ouvir palavras muito desagradáveis. Como seja, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para todos que profanaram o meu sacrifício na terra. Para quem ficar à direita do Senhor Jesus Cristo, no juízo final, vai ouvir palavras gloriosas como seja: vinde bendito de meu Pai, entrem para um reino que eu preparei para vocês, que me obedeceram na terra. Não negaram o meu nome na terra. Obedeceram às minhas palavras, não acrescentaram nem diminuíram. Assim como estava escrito, vocês ensinaram para os ouvintes. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas, ou com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não pregamos coisa alguma que não tenha a sua base na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu a graça de discernir as Escrituras Sagradas dos seus originais. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tio, nem um cedilha. Só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Cremos nas Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse, mas temos que separar o que vem a ser a lei e a graça. Cremos que a nossa salvação está na nova aliança que foi conquistada na cruz pelo único pastor. Porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 11 a 13, que ele era o bom pastor. O pastor Jesus Cristo veio para dar sua vida, a sua própria vida, para resgatar as ovelhas da maldição da lei, do velho pacto, ou seja, da velha aliança. Qual é o mestre religioso que concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele pregou em João 10, 1 a 16, sobre a parábola do bom pastor? Será que tem algum mestre religioso que tem coragem de se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus Cristo e confessar que é um mercenário? Ou os mestres religiosos da terra fazem isso, ou naquele dia vão ficar confundidos e envergonhados na presença do bom pastor. Veja, o conselho de João, um homem que escutou as batidas do coração do coração santo do Senhor Jesus Cristo. Veja 1 João capítulo 2, versículo 28. João diz: filhinhos, permanecei nele, ou seja, em Jesus Cristo e na sua santa palavra, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos na sua vinda. Esta palavra é muito clara e objetiva. Quem não estiver permanecendo na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo ficará confundido e envergonhado no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos que acreditam nos mestres das religiões aqui da terra, vocês têm uma chance hoje, ao ouvirem a mensagem do Atalaia de Deus, avisando o grande perigo que vocês estão correndo por se apostatarem da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, para se estribarem nos seus próprios conhecimentos teológicos. Estão desprezando a graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Vocês talvez digam: eu não estou desprezando a graça de Deus na terra, ou não estou desprezando a graça de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Se você realmente não está desprezando a graça de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, então, a partir de hoje, peça perdão a Deus por ter ensinado uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Se você conferir a doutrina do Senhor Jesus Cristo e conferir a doutrina dos mestres das religiões da terra, não bate uma com a outra. Uma das duas doutrinas está errada. Uma está certa e a outra está errada. Ou a doutrina do Senhor Jesus Cristo ou a doutrina dos mestres das religiões da terra. Se a doutrina do Senhor Jesus Cristo estiver errada,
tem um pequeno rebanho aqui na terra que vai seguir a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, mesmo errada. Cremos como atalaia de Deus, que é melhor seguir os erros da doutrina do Senhor Jesus Cristo do que obedecer à doutrina verdadeira dos mestres das religiões da terra. Cremos que muitos mestres religiosos vão acusar a nossa mensagem de seita e heresia, mas se algum mestre religioso nos acusar de herege, um dia eles vão ver quem são os hereges, se é quem permaneceu na doutrina do Senhor Jesus Cristo ou é quem seguiu a doutrina dos mestres das religiões da terra. O Espírito Santo nos avisa que poucos religiosos da terra vão dar crédito às nossas mensagens, ou à mensagem do atalaia de Deus. Sabemos que os mestres das religiões da terra vão dar sinal vermelho para as nossas mensagens, mas nós não vamos parar no sinal vermelho dos homens ou dos mestres das religiões da terra, porque o Espírito de Cristo está dando sinal verde para as nossas mensagens e dizendo: vá em frente, não pare no sinal vermelho dos mestres das religiões da terra. Sou eu que estou confirmando as palavras dos meus servos e cumprindo estes conselhos dos meus mensageiros na terra. Veja Isaías 44, 26. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia para vos testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos, que são guiadas pelos mestres das religiões da terra. Veja Apocalipse 22, 16. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu créditos. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho de Deus para os mestres das religiões da terra. Enquanto não toca a última trombeta, depois que a última trombeta tocar, a porta da graça vai se fechar para nunca mais abrir. Hoje é um dia aceitável do Senhor. Hoje é um dia que, se vocês ouvirdes a voz de Deus pela boca de um atalaia, não endureça o seu coração. Um atalaia de Deus é um porta-voz de Deus. Quem deixar de ouvir um atalaia de Deus está deixando de ouvir a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Veja Lucas 10, 16, Mateus 10, 40 e 42, João 13, 20. Como atalaia de Deus, não estamos afrontando os mestres das religiões da terra. Estamos dando o recado de Deus, porque vocês ouçam ou deixem de ouvir. O recado de Deus está sendo dado através das nossas mensagens, escritas e gravadas em CDs. Desperta, ó mestres religiosos da terra. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Que a graça de Cristo alcance os mestres das religiões da terra. Enquanto é tempo, porque o tempo da graça vai passar. Vai chegar um tempo em que os mestres das religiões da terra vão andar de mar a mar e não vão encontrar mais a graça de Deus na terra. Aí é quando se cumprirá aquela profecia de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Enquanto a porta da graça estiver aberta, tem abundância de graça, tem abundância de pão e água. Depois que a porta da graça se fechar, não terá mais pão nem água. Não é pão para saciar a fome da carne, nem água para saciar a sede da carne. É pão e água para saciar o espírito, e não vão encontrar mais, porque a fonte secou-se e não tem mais pão nem água. Os mestres das religiões da terra vão morrer de fome e sede, não fome de pão nem sede de água, é fome de ouvir um atalaia de Deus com a palavra original, e não vão encontrar na terra. Veja João capítulo 1, versículo 16 e 17. Abra o seu coração para receber a graça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Os atalaias de Deus recebem da plenitude de Deus graça sobre graça, porque não cremos na lei, mas cremos na verdadeira graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se alguém pagava 1/10 da sua renda para ter o direito de entrar no reino de Deus, a partir de hoje que você ouviu a mensagem de um atalaia de Deus, saiba de uma coisa: Jesus Cristo já pagou a sua dívida. Você pode entrar no reino de Deus sem pagar nem um centavo a ninguém aqui na terra. Pouco temos a nossa vida preciosa para nós. O que nos importa é que complete a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, aqui na terra. Este é o conselho, esta é a palavra de Deus. Deus em Cristo seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.
dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor, o grande dia muito tremendo, para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria, quando o Senhor fez a justiça e olhar do céu com grande ira, Ele ceifa os príncipes da terra, a maldição e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará a balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime, a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes por favor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. O grande dia glorioso, nas bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em resplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, matará suas primícias a todos que crerem no meu nome, diz o Filho do Homem, raiará o sol da justiça. Desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já raiando está, já raiando está. Ó, despertar, que o momento de glória é chegado, quando serás nas tribulações refugiados e vais viver onde não serás mais odiados, lá como a Santa Trindade na linda cidade de onde está. Então será para nós um momento ditoso em contemplar o mano do Senhor glorioso. Oh, vigiai, o Senhor não te apanha dormindo, o dia já está raiando, o Senhor despertando que breve virá. Alta noite ou pela manhã, ou mesmo à tarde quando o sol deixar de brilhar, quando o Senhor nas
Pois um dia virá, novo dia de luz raiará, quando o exército celeste tocar reunir, haverá uma reunião sem fim, onde vamos vencer a fins e seres angelicais. Já perto está este glorioso acontecimento, vigiai, esperando o glorioso momento, quando o sinal vai aparecer no firmamento. Já é alta madrugada, já vai alvorada, o céu vem já, raiando nova alvorada, a noite medonha que estamos passando findará, terminará a jornada, a noite já está passando e o dia já raiando está. Breve a igreja comprada, pelo sangue puro de Cristo da terra tirada, o mundo não quer esperar também, mas o Senhor diz em breve, vem, Jesus pode voltará. Desperta, desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já ainda está, já Desperta, desperta, ó religioso da terra, o grande dia se aproxima. O que resta para nós é nos preparar para aquele grande dia que Jesus Cristo virá em nuvem de glória para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Por isso, desperta, desperta, ó religioso da terra, para receber Jesus Cristo em nuvem de glória. Nós estamos hoje avisando para os religiosos da terra o que em breve vai acontecer. Não é fantasia, não é conto de fada, tudo vai acontecer com os religiosos da terra que não obedecerem a palavra de Deus aqui na terra enquanto é tempo.